Fala torcedor rubro-negro. Chega mais porque hoje o assunto é daqueles que mexem com a alma da nação. Você já imaginou entrar no estádio mais famoso do mundo e perceber que ele não se chama mais simplesmente Maracanã? Pois é, essa possibilidade existe e está mais próxima do que nunca. O Flamengo pode estar no centro de um negócio histórico, que mudaria não apenas a relação do clube com o estádio, mas também o mercado de naming rights no Brasil. Estamos falando de gigantes globais que podem colocar seu nome em um dos templos mais sagrados do futebol mundial. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente entender todos os bastidores dessa história. Para começar, precisamos explicar o que são naming rights. Essa prática é comum na Europa e nos Estados Unidos, onde grandes arenas e estádios carregam o nome de empresas parceiras. O Etihad Stadium, do Manchester City, leva o nome da companhia aérea de Abu Dhabi. O Allianz Arena, do Bayern de Munique, exibe a marca da seguradora alemã. Nos Estados Unidos, quase todos os estádios da NFL e da NBA possuem esse tipo de acordo, movimentando cifras bilionárias. No Brasil, esse mercado ainda engatinha, mas exemplos já existem, como a Neoquímica Arena do Corinthians e a Arena MRV do Atlético Mineiro. Agora imagine transportar isso para o Maracanã. Estamos falando do estádio mais icônico da história do futebol, palco de 2 finais de Copa do Mundo, inúmeras decisões de Libertadores e de momentos que marcaram gerações. O Maracanã não é apenas um estádio, é um símbolo cultural, é patrimônio esportivo, é parte da identidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Colocar o nome de uma gigante global ali seria algo sem precedentes. E o Flamengo entra nessa história porque é o principal interessado. Hoje, o clube administra o estádio em parceria com o Fluminense, mas a intenção sempre foi ampliar esse controle. E, para tornar o Maracanã autossustentável e cada vez mais moderno, uma das alternativas é justamente fechar um contrato bilionário de naming rights. Estamos falando de cifras que podem ultrapassar 200, 300 ou até 400 milhões de reais por ano, dependendo da empresa interessada. Nos bastidores, já surgiram nomes de possíveis gigantes globais que poderiam se associar ao estádio. Entre elas, estão empresas de tecnologia como Google, Amazon, Apple e Microsoft, além de multinacionais de bebidas como Coca-Cola e Ambev. Há ainda rumores de que fundos do Oriente Médio, os mesmos que investem em clubes europeus como o PSG e o Manchester City, possam usar o naming rights do Maracanã como porta de entrada no futebol brasileiro. Agora você pode estar se perguntando, como a torcida reagiria a isso? Esse é o grande ponto de discussão. O Maracanã, para muitos, é intocável. O nome carrega uma tradição e uma história que nenhum valor financeiro poderia substituir. Porém, é preciso entender que o modelo de naming rights não apaga totalmente o nome original. Na prática, muitos estádios continuam sendo chamados por seus nomes históricos pelos torcedores. O exemplo mais claro é o Allianz Arena. Para os torcedores do Bayern, o estádio segue sendo Casa do Bayern. O mesmo acontece com o Emirates Stadium, chamado simplesmente de o Emirates. Ou seja, o nome comercial passa a ser uma formalidade, enquanto o nome histórico continua vivo na boca da torcida. Do ponto de vista financeiro, para o Flamengo, esse acordo seria um divisor de águas. Imagine, torcedor, o clube recebendo cifras bilionárias apenas pelo direito de ceder o nome do estádio. Isso poderia financiar contratações de peso, ampliar investimentos na base, modernizar o centro de treinamento e, claro, dar ainda mais autonomia ao clube em relação ao estádio. É um movimento que poderia colocar o Flamengo em outro patamar no cenário mundial. Nos corredores da Gávea, o assunto já é tratado com cautela. Dirigentes sabem que a reação da torcida pode ser forte, por isso, estudam uma forma de manter viva a tradição. Uma das ideias seria manter o nome Maracanã em conjunto com a marca parceira, como acontece em alguns casos na Europa. Por exemplo, Maracanã Amazon Stadium ou Coca-Cola Maracanã. Dessa forma, o estádio não perderia sua identidade histórica, mas ao mesmo tempo abriria espaço para o investimento bilionário. E tem mais. Além do nome, o contrato de naming rights poderia incluir outros benefícios. Empresas desse porte não querem apenas colocar sua marca no estádio. Elas buscam experiências, ativações de marketing, presença em uniformes, conteúdos digitais exclusivos e até a exploração de áreas internas. Imagine entrar no Maracanã e ver espaços temáticos de uma gigante da tecnologia, com interatividade e experiências digitais para os torcedores. Isso transformaria o estádio em uma arena multifuncional, alinhada aos padrões internacionais. Outro ponto importante é a concorrência.
Não pense que apenas uma empresa está interessada. Nos bastidores, a disputa é grande e envolve diferentes segmentos. Alguns veem no Maracanã uma vitrine global para sua marca, afinal, o estádio é transmitido em jogos para o mundo inteiro. Outros enxergam o negócio como uma forma de aproximação com o Flamengo, que hoje é uma das marcas esportivas mais fortes do planeta. Em ambos os casos, o resultado pode ser um contrato histórico. Claro que tudo isso precisa ser negociado com o governo estadual, já que o Maracanã é um patrimônio público. Mas a administração pelo Flamengo abre a possibilidade de viabilizar esse tipo de acordo, desde que todos os lados saiam ganhando. O governo teria um estádio autossustentável, o Flamengo teria uma nova fonte de receita e a empresa parceira teria sua marca associada a um dos maiores símbolos do esporte mundial. Torcedor, a pergunta que fica é: você aceitaria ver o nome do Maracanã associado a uma marca global em troca de cifras bilionárias que poderiam transformar o Flamengo ainda mais em potência mundial? Esse é o dilema que está na mesa e que, nos próximos meses, pode ganhar contornos muito mais concretos. Então já comenta aqui embaixo o que você acha dessa possibilidade. Você é a favor ou contra a venda do nome do Maracanã para uma gigante global? Agora chegou a hora de mergulhar fundo nos bastidores e revelar quais são as empresas que aparecem como principais candidatas a colocar seu nome no estádio mais famoso do mundo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo porque essa história tem tudo para sacudir não só o Flamengo, mas todo o futebol brasileiro. Nos corredores do Flamengo, muito se comenta sobre 3 frentes de negociação. A primeira envolve as gigantes da tecnologia, empresas que estão transformando a forma como o mundo consome conteúdo e que veem no Flamengo e no Maracanã uma vitrine perfeita. Nomes como Amazon, Google e Apple já foram citados em reuniões internas. A Amazon, por exemplo, já tem um histórico de aproximação com o esporte. Ela é dona dos direitos de transmissão da Premier League em alguns países, transmite jogos da NFL e ainda produz documentários de clubes como Manchester City, Juventus e Tottenham. Associar sua marca ao Maracanã seria um passo natural para a empresa que busca expandir sua presença na América Latina. A Google, por outro lado, tem interesse em associar o YouTube e o Google Cloud ao esporte, oferecendo não apenas visibilidade, mas também tecnologia para transformar o Maracanã em um estádio digital, com internet de alta performance, inteligência artificial para gestão de público e experiências interativas para os torcedores. Imagine o Maracanã sendo o primeiro estádio da América Latina com reconhecimento facial integrado, bilhete digital global e conectividade em padrão 5G em todos os setores. Isso seria revolucionário e teria o selo de uma das maiores empresas do planeta. A Apple também surge como um nome fortíssimo. Nos últimos anos, a empresa de Cupertino entrou de vez no mercado de esportes, com transmissões de ligas de futebol nos Estados Unidos através da Apple TV+. Uma parceria com o Flamengo e o Maracanã poderia ser usada como vitrine global para sua plataforma, oferecendo documentários exclusivos, transmissões personalizadas e integração com seus dispositivos. Para uma empresa que sempre apostou em inovação e exclusividade, associar-se ao estádio mais icônico do futebol mundial seria um passo estratégico e de grande impacto. A segunda frente de negociação envolve empresas de bebidas, e aqui o destaque é para a Ambev e para a Coca-Cola. A Ambev já tem uma longa relação com o futebol brasileiro, mas um acordo de naming rights com o Maracanã seria algo sem precedentes. Imagine o estádio se chamar Maracanã Brahma ou Maracanã Ambev. Seria uma jogada de marketing poderosa, que reforçaria ainda mais a presença da marca no coração dos torcedores. A Coca-Cola, por sua vez, tem tradição no patrocínio de grandes eventos esportivos e poderia usar o Maracanã como símbolo de sua ligação histórica com o futebol, que vem desde as Copas do Mundo. Mas é na terceira frente que a coisa fica ainda mais séria. Estamos falando dos fundos do Oriente Médio. Sim, os mesmos que investem em clubes como Paris Saint-Germain, Manchester City e Newcastle. Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e homem forte do Qatar Sports Investments, já teria sido sondado sobre a possibilidade de se associar ao Flamengo. Para o QSI, usar o naming rights do Maracanã seria uma forma de se aproximar de um dos maiores clubes do mundo em número de torcedores e abrir espaço para negócios no Brasil e na América do Sul. Outro grupo que aparece com força é o Fundo de Abu Dhabi, dono do Citigroup. O conglomerado já tem participação em mais de 10 clubes pelo mundo e poderia usar o Flamengo como sua entrada oficial no futebol sul-americano. O naming rights do Maracanã seria apenas a ponta de um iceberg que incluiria cooperação técnica, intercâmbio de jogadores e investimentos em infraestrutura. Agora, torcedor, você deve estar pensando, mas qual dessas empresas realmente tem mais chances?
Pelos bastidores, a Amazon aparece como uma das favoritas. O interesse da empresa em consolidar seu espaço no Brasil e na América Latina é enorme, e associar-se ao Flamengo daria uma visibilidade sem igual. Além disso, a Amazon já negocia outros formatos de parceria com o clube, como documentários e transmissões, o que poderia facilitar a construção de um acordo ainda maior. A Ambev, no entanto, não fica atrás. A empresa já patrocina a seleção brasileira, é forte no mercado carioca e poderia usar o Maracanã como a joia da coroa de sua estratégia de marketing. Para a Ambev, seria uma forma de garantir exclusividade de exposição em um território onde a rivalidade com outras marcas de bebidas é intensa. Já os fundos árabes entram como carta surpresa. O poder financeiro deles é incomparável, e se decidirem entrar na disputa, dificilmente alguém conseguirá competir em termos de valores. O que pode pesar contra é a questão política e a resistência de parte da torcida a um envolvimento direto desses grupos no futebol brasileiro. É importante lembrar que, independentemente da empresa vencedora, esse acordo teria que ser moldado com muito cuidado. O nome Maracanã não pode ser apagado, e a ideia é justamente preservar essa identidade. Por isso, um formato híbrido, como o Amazon Maracanã Stadium ou Coca-Cola Maracanã, é o mais provável. Assim, a tradição é respeitada, e ao mesmo tempo o clube garante receitas bilionárias. Outro detalhe é que esse contrato não se limitaria apenas ao nome do estádio. O pacote de naming rights pode incluir direitos de mídia, ativações digitais, participação em conteúdos e até integração com a torcida. Empresas como a Amazon e a Google já demonstraram interesse em criar experiências personalizadas para os torcedores, como aplicativos exclusivos, programas de fidelidade e até mesmo realidade aumentada para quem assiste aos jogos de casa. Torcedor, estamos falando de uma mudança de paradigma. O Flamengo já é o maior clube do Brasil em termos de torcida, estrutura e receitas, mas com um acordo desse porte, poderia dar um salto para se consolidar como um dos maiores do mundo. O Maracanã seria a vitrine perfeita para isso, e os próximos meses prometem ser decisivos para que essa negociação saia do papel. E agora eu quero saber de você. Qual dessas empresas você gostaria de ver associada ao nome do Maracanã? Você prefere uma gigante da tecnologia como Amazon ou Google, uma multinacional tradicional como Coca-Cola ou Ambev, ou os bilionários fundos árabes que já transformaram o futebol europeu? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque ela é fundamental nessa discussão. Não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Só assim você vai ficar por dentro de todos os bastidores dessa negociação que pode mudar para sempre a história do Flamengo e do Maracanã. A parte 2 termina aqui, mas os próximos capítulos prometem ser ainda mais intensos, e claro, a gente vai trazer tudo para você em primeira mão.